Olá, meus amigos, eu sou o Thiago Caversan Antunes e esse é o projeto Falando de Processo 365, que é coordenado pelo professor Antônio de Carvalho e é uma iniciativa da Associação Brasileira de Direito Processual, ABDPRO. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho de exceção de pré-executividade, sem entrar na polêmica sobre a adequação dessa denominação, e lembrando que a exceção de pré-executividade é um mecanismo de defesa que o executado tem para arguir matérias de ordem pública, que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz. Então, é um meio para veicular nulidades da execução, matérias de ordem processual, esse tipo de coisa. Como que surge a ideia da exceção de pré-executividade? Antes das reformas de 2005 e 2006, em geral, a gente tinha como um requisito de admissibilidade dos embargos, da defesa por excelência do executado, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, ou seja, não se admitia a oposição de embargo sem que a execução estivesse já garantida, né? E muitas vezes, como o devedor não tinha condições de efetivar a garantia do juízo, então ele se valia da exceção de pré-executividade para poder veicular alguma espécie de defesa quando havia aí matéria de ordem pública, prescrição, por exemplo, defeitos do título, por exemplo, como um meio de levar essa sua defesa ao juiz. Acontece que com a reforma de 2005 e 2006 no Código de Processo Civil de 1973, a garantia do juízo deixa de ser um requisito de admissibilidade da defesa. Veja, isso claramente para a execução de título extrajudicial, a lei não fazia previsão também de requisito de admissibilidade da impugnação ou cumprimento de sentença. Mas essa era uma leitura que o Superior Tribunal de Justiça vinha fazendo, de que precisava da garantia do juízo, seria um requisito de admissibilidade para a impugnação ou cumprimento de sentença. O fato é que no Código de Processo Civil de 2015, a letra da lei é clara, não é requisito de admissibilidade nem dos embargos à execução, nem da impugnação ou cumprimento de sentença, a prévia garantia do juízo. E aí a gente pode se perguntar o seguinte: para que serve a exceção de pré-executividade ainda hoje? Existe alguma serventia? Eu vou falar disso daqui a pouquinho, né? Mencionei que a matéria é a matéria de ordem pública. Uma outra questão que fica tem efeito suspensivo a exceção de pré-executividade? Na realidade, nem os embargos têm efeito suspensivo natural, né? Então, ao que me parece, a exceção de pré-executividade claramente não tem efeito suspensivo e o que o juiz pode é suspender o processo nas hipóteses previstas pelo próprio Código para suspensão do processo ou para suspensão da execução. A gente pode até pensar em determinadas situações excepcionais quando houver garantia do juízo em uma suspensão de caráter cautelar, mas aí é necessário que haja a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, certo? E aí falando agora, é viável pensar na exceção de pré-executividade ainda em algum caso, nessa fase em que nós vemos em que não se exige mais prévia garantia do juízo para defesa do executado por meio de embargos? Parece-me que a gente precisa pensar daí em duas coisas. Primeiro é que exige-se sim prévia garantia do juízo como requisito de admissibilidade dos embargos ainda na na execução fiscal, né, e na execução lá no juizado especial. Então, aí muito provavelmente continua tendo uma importante função a exceção de pré-executividade para quando o executado pretende levar matéria de ordem pública como matéria de defesa e não tem condições ou não tem interesse por algum motivo de efetivar a garantia do juízo. E a outra hipótese que me parece importante de utilização da exceção de pré-executividade é quando o cliente chega ao escritório com o prazo para apresentação de embargos ou de impugnação ou cumprimento de sentença já vencido. Ou seja, não há mais a possibilidade, não há prazo por uma questão temporal para apresentação da defesa por meio de embargos ou por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, e aí a gente pode se utilizar
da exceção de pré-executividade. Vejam, a exceção de pré-executividade é processada nos próprios autos e não depende do pagamento de custas. Então, às vezes, algumas pessoas perguntam para a gente, não é melhor a exceção de pré-executividade se eu não tenho que pagar custas? Essa, quando a gente pode optar entre embargos ou impugnação, ou por um lado, e exceção de pré-executividade pelo outro, escolher a exceção de pré-executividade é algo um pouco temerário, porque é uma via muito mais estreita, né? A matéria passível de arguição pela via da exceção de pré-executividade é uma matéria muito mais estreita, muito mais restrita. Então, me parece que, inclusive pelo princípio da eventualidade e tudo mais, a escolha mais prudente é a escolha pela via da defesa por excelência, que se dá por meio da oposição de embargos à execução ou da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. E às vezes alguém pergunta, mas se o cliente não tiver condições de pagar as custas? Bom, daí a gente deve pedir a concessão dos benefícios da gratuidade judicial e isso não deve implicar uma maior dificuldade. Hoje era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Agradeço muito a oportunidade de participar novamente do projeto e deixo meu grande abraço a todos.